não é só de casais que são formados Eu famílias. ia falar isso. São avós que cuidam de filhos, tios que cuidam de crianças, adotados por XPTO. Então é tão diverso esse universo familiar que agora a gente está trazendo para mesa e as pessoas estão conhecendo mais, mas que tipos, né? muitos formatos sempre existiram. Essa tristeza do bebê chora, você chora, porque você não sabe o que ele tem. Alguém fala, você chora. Aí você chora. Tudo você chora. chora. Aí você chora. Aí você chora. Olá, sejam muito bem-vindas ao Mamma Mia. Estou aqui com Bela Mares. Olá! E com as meninas Daniela e Karina, que são um casal e mães do Dom. A gente vai falar hoje sobre homoparentalidade e diversidade familiar. E eu gostaria de saber de vocês, cada vez mais os casais homoafetivos estão constituindo família, têm esse direito, e colocando por terra a concepção de que famílias heterocêntricas são o único caminho de se viver a parentalidade em sua plenitude, né? Então, a gente gostaria de saber um pouquinho de vocês, como é que foi esse processo, desde o desejo até o nascimento do Dom. Conta um pouquinho pra gente. Começou de um sonho, né? De um sonho da Dani. Então eu já começo passando a bola pra ela. Começou de um sonho que era muito seu, né? Você sempre quis ter mãe, você sempre teve essa certeza, assim. A Dani ela sempre soube que ela ia ser mãe e queria ser mãe. Sim. E pra mim foi uma construção, sabe? Eu sonhei junto com ela e fui entrando nesse processo, né? Começando a me imaginar nessas situações. E ainda tô tentando me achar. Mas não era muito um sonho pra você, né? Assim, você tinha ideia de querer ser mãe. Era e não era, né? Ela ia e vem também vinha, desse, eu acho. Sabe, acho que eu venho, eu acho que trago um pouco mais alguns paradigmas, digamos, né? Como, eu cresci, eu sempre soube que eu sou gay, sempre soube desde criança. Então, eu acho que eu nunca imaginei isso, que era possível também, porque eu não tinha referências, né? Naquela época, nos anos 80 que eu nasci. Então, eu acho que isso também foi uma barreira que eu mesma fui quebrando. Até preconceitos que eu tenho, né? Que a gente foi quebrando. Então, pra mim, foi mais esse processo, assim, sabe? E aí, quando eu encontrei a Dani, que tinha isso muito claro, e aí acho que foi mais fácil pra mim também. Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre. Ao contrário da Caio, eu sempre tive relações hétero, me descobri mais tarde, acho que como uma mulher lésbica. E eu levei esse sonho, aquele sonho de infância, de ter uma casinha com criança, enfim. E aí meu processo de construção, ele veio também um pouco com a idade, assim. Que eu já fui ficando mais velha e o meu relógio biológico bateu. Não sei se o de vocês bateram, mas eu tive um grande momento, meus 30, que eu precisava ser mãe, era uma E coisa... agora? É agora ou não agora é? ou nunca. E aí eu conheci a Ká um pouco mais tarde, aí bateu de novo, eu falei, agora? A gente fez Vambora. Achei aí a minha gente parceira. casou, a gente fez um processo, né? Foi tudo certinho. A gente casou certinho. A gente casou, esperamos, acho que 1 ano para começar o processo de fertilização. Foi depois do casamento. Depois de casar. E aí a gente começou todo o processo de retirada de óvulos, de consulta, de buscar a geneticista ou geneticista ideal para aquilo que a gente queria, da forma que a gente queria. Mas para mim sempre foi um sonho atrelado a isso, a ter a ser casada, a ter um ambiente de familiar para essa criança que a gente ia receber e guiar no mundo. Então, pra mim foi um processo mais, eu tinha certeza, e pra cá eu acho que foi mais de descoberta mesmo. Foi uma E descoberta. vocês enfrentaram algum desafio nesse processo? Desde enfim, familiar, amigos, até mesmo a busca por uma assistência, né? Sim. E até mesmo interno, né? É como você traz, Karina. Às vezes é uma limitação nossa, né? Estrutural mesmo, cultural. Sim, sim. Pra mim foi muito isso, né? Quebrar essas barreiras comigo mesma. E aí a Dani me ajudou muito nesse processo, né? Então eu acho que isso foi muito legal, sabe? A pessoa que vai desmatando e a outra vai atrás. Eu paro um pouco menos, mas vou também. E
E, enfim, eu acho que não sei o que falar mais nesse sentido. Acho que você De poderia dificuldade, se a gente passou dificuldade. Desafios, Acho que, em Eu geral, acho que os assim. desafios internos acho que não, e e os também desafios de achar também, acho que achar médicos, né? Que a gente conheceu alguns médicos que nunca tinham tido um processo com um casal que não homoafetivo, sabiam como né? lidar, Como com assim. duas Exato. mulheres. Não sabiam como lidar, então a gente passou algumas situações meio embaraçosas Sim. com alguns No médicos. sentido emocional mesmo, assim, de vocês ou não? Não, de literal, técnico? de perguntar, assim, o pai, de coisas bem... A gente teve um É, médico, por exemplo, que virou pra mim e falou assim: você vai ser pai. Oi? Oi, Não, gente! oi? Ah, não. Se São você é duas médico, você não mães. faça isso, viu? Eu falei, então, não, eu sou a mãe também. Não, mas Daí tentou consertar, sabe? Sim. Algumas situações a gente foi Tudo bem. também numa descoberta Sim. dos Educar. médicos, de entender como é que funcionava esse processo, Né? entender que geneticista também é diferente do obstetra, que eu não sabia. Porque existem Porque os geneticistas... processos são separados, Alguns fazem, né? são bem separados, né? Alguns Então são a gente obstetras também, mas tem uns que não, que só fazem a partir da genética. só fazem a parte da genética, da Fertilização. fecundação e tal. Tem uns que são mais especializados, só obstetrícia e tal. Obstetria, me E acho que corrijam é depois. dificuldade um pouco na família também, acho que interno, porque como era um processo mais só nosso, então a gente não saiu divulgando, enfim. Mas para a família também entender que ia nascer uma criança daquele casamento, daquela relação, daquela união, e seriam duas mães, então também eles tiveram um período de adaptação para entender o processo. Eu acho que o começo foi, acho que, mais difícil, porque você tem que entender como que funciona tudo, é muito custoso o processo, né? Conhecer os médicos, fazer quase um business case ali do processo inteiro, né? Entender quanto tempo leva, Sim. quanto vai custar, conhecer toda a equipe médica e a família nesse processo, né? A gente, quando foi falar para os meus pais, mas eu vou ver se eles vão ouvir esse podcast. Mas isso é ótimo. esse Foi compartilhamento. desastroso, Foi gente. Foi desastroso. desastroso. Foi um domingo, sabe aquele domingo, na hora do almoço? Todo mundo engasgou, Né? aquela coisa Foi rolou esse quadrado. momento de Só gasgo, tava assim. meu pai e minha mãe, né? Sim. E foi assim, um banho de água fria, assim, que eu não sabia nem o que responder, sabe? Tipo, me pegou tão de surpresa, porque no fim eu não imaginava aquela reação, Uhum. né? A gente esperava um acolhimento, Esperava né? um acolhimento E um foi pouco ao maior, porque contrário. era uma coisa que a gente já vinha falando, Falando. a gente casou, né? E é um processo que deveria ser mais natural, a gente achou, né? Mas não, não façam isso. A primeira coisa foi, não faça isso. Partam Será pra que uma vocês adoção. querem isso mesmo? Pensa bem, Pensa bem. né? Alguma coisa meio Melhor desmotivadora. Inibitória mesmo. E como você mesmo disse, você usou a fala de abrindo na enxada. É um caminho que vocês abriram na enxada, né? Sem saber o que estava ali esperando vocês. E vocês se surpreenderam? Sim. Positivamente, tá? Sim. Eu acho que depois tudo vai sendo revertido, né? Acho que a família foi entendendo, meus pais foram Se tornando participando mais, avós. se tornando avós também. Acolhendo esse Numa lugar. família diferente Sim. da que eles imaginaram, Da que ou eles conhecem, ou imaginaram, tem, né? referência. E até do processo da inseminação, porque ele é caro, mas nas nossas pesquisas existem alguns projetos para mulheres, como óvulo doação, enfim, que você também pode ter esse sonho, construir essa família, não despendendo tantos recursos financeiros. Então, eu acho que também tem uma acessibilidade para também quem quer ter esse Verdade. objetivo, esse sonho. Então, foi gratas surpresas e eu acho que a gente teve muito que ensinar e aprender, enfim, junto com a família. Um relato muito interessante, né? Porque a gente, às vezes, quem tá com esse mesmo desejo nem sabe que isso existe, né? Por onde começar Por onde- também. Por onde que começa? Você já conhecia, né? Uma geneticista por indicação. Foi uma indicação e aí a gente saiu. E aí a gente foi fazer a primeira consulta Sim. e entender de fato como funcionava o processo, né? A gente precisava do esperma para fazer o embrião. Nós resolvemos congelar os embriões já direto. A gente não congelou o óvulo para depois fazer o processo. A gente já congelou os embriões. Mas o esperma que você
adquire, a gente trouxe de fora. Porque aqui no Brasil, isso eu achei ruim, não sei, achei importante falar. A gente não tem muita informação do doador. A gente tem a religião, altura, peso e cor dos olhos, cor do cabelo e acabou. É uma informação, tipo, ínfima Bem perto da. genérica. E fora no Brasil você tem. Você conhece até a terceira geração, você conhece dados médicos desse doador. É engraçado porque é um Tinder do esperma. Então você Muito fica buscando. interessante. Mas você tem foto, você pode escanear com o seu rosto pra ficar parecido com você. Meu filho é minha cara. E não é o meu óvulo. E acredito eu que isso poderia melhorar aqui no Brasil. Não sei como, não sei qual é o processo, mas você não tem informações médicas desse esperma. Fica muito vago para uma família. Fazer uma escolha. Eu não escolheria. A gente optou por um É. esperma fora, exatamente por você ter todas essas Essas informações informações. médicas são muito importantes, assim. Geneticamente falando, Sim, né? sim. É super importante. Você entende histórico de doenças, você tem uma ficha completa, assim, que aqui a gente não encontrou, né? Você tem as impressões Com do esse que as pessoas que detalhe. entrevistaram esse doador tiveram quando ele foi recebido nessa clínica. Ai, Foi que bem legal. Você tem um áudio com ele e você pode autorizar ou não o nosso filho a conhecer esse doador depois dos 18 anos, se assim ele quiser. Então eles autorizam, né? Os doadores autorizam. Alguns sim, alguns não. Aí você dentro Depende do doador. desse site de doadores, você tem vários tipos de doadores e qualidades de esperma, enfim. E ele vai ficando mais caro conforme alguns quesitos. Assim. E aí tem alguns que concordam em conhecer. Engraçado. É engraçado. E Muito, outros não. mas muito legal, porque a gente realmente não sabe disso, Sim. né? A gente não. Exatamente. Eu acho interessante, né, esse compartilhamento justamente por causa disso, né? Entender esses caminhos, quais são as possibilidades dentro e fora do Brasil, Sim. enfim. E fora o banho de água fria, vocês tinham algum receio? Eu todos. Eu nenhum. Nenhum. Sempre tive muito gente, claro nasce na minha uma mãe, cabeça. nasceu rugas de preocupação já até antes. É muito louco, né? Eu não. Eu não sei você, mas A gente morre de receio e muito insegurança, É muito assim, por a gente não saber o que espera a gente, né? pela eu frente. acho que enfim, você tem uma certa fantasia, né? Você fantasia o processo. A realidade é muito diferente. E a realidade é outra e você vai aprendendo nessa, né? Em todo esse processo. Então, eu tinha todos os receios, ainda tenho. Compartilha Que com vai- a gente alguns. Como eu vou, Gente, como eu vou educar, sabe? Se eu vou conseguir, de fato, transmitir os valores importantes que eu acredito, né? Quem vai ser essa pessoa no futuro? Então, sabe? Com quem ela vai se envolver? Você vai saber distinguir o caminho certo do errado? Sabe essas coisas doidas, assim? Então, eu fico acompanhar, de fato. A gente, né, somos mães mais velhas também. A gente não vai acompanhar a vida dele, né, a vida dele ou deles tão longe quanto os nossos pais acompanharam as nossas, talvez. Sabe? Então, me pego muito essas pensando questões, nisso. né? Mas é uma criação, né, gente? São medos muito emocionais, né? Assim, olhando a Total. lista, se você for pegar um medo real, qual desses medos são reais? São muito emocionais, a gente cria mesmo, né? E quando a gente se depara com eles, se a gente consegue identificar, a gente vai ticando mesmo. Ah, não, então isso aqui não entra, isso aqui não entra, então bora pra parentalidade. Como foi a experiência da gestação, assim, para vocês duas? A Karina ficou muito mais grávida que eu acho. Você sentiu mais a gravidez. Os desejos, vontade de comer. Sim, eu fiquei muito. Porque você não. Eu não tava ali, entendeu? Eu era uma espectadora, né? De tudo que estava acontecendo com ela. Então eu fico mais, eu acho, talvez mais apreensiva do que ela até, né? Porque pra ela tentar expressar o que ela tava sentindo e pra eu entender, aí. E os hormônios. E eu não tive barrigão. A minha barriga, quando ela despontou,
No sábado, o Dom nasceu na segunda. Sério? Verdade! Eu usei todas as minhas roupas até o final. Então, assim, eu tenho a frustração, acho que da barriga, né? De não ter a barriga. E quando ela despontou, a minha mãe também não teve barriga. E ela falou, quando despontar vai nascer. E eu me despedi da barriga no sábado, ele nasceu na segunda. Foi muito louco. Eu falei tchau e Olha foi a que primeira... legal. Eu usei todas as minhas roupas. Eu não tive o prazer de, sabe, comprar uma roupa Desfilar o de barrigão. grávida. Gente. E eu tive diabetes gestacional, que foi uma descoberta por conta de uma enxaqueca. Então, eu tive uma gestação mais difícil daquele sonho. A realidade, para mim, foi muito diferente do que eu tinha imaginado. Eu imaginava barrigão, não tive. Eu imaginava que eu ia ter desejo, Karina teve por mim. Eu não tive. Eu tive uma vez desejo. Que você não. não falou, não é desejo. Eu não tive essas coisas que estavam na minha cabeça. A Uhum. realidade é muito diferente. Do Mas- imaginário, né? Da construção desse Eu acho que a imaginário. barriga, assim, pra mim, pegou, assim, de não ter a barriga. Foi muito louco, né? Você sentiu, né? Ao ponto Das pessoas também da não barriga. acharem que Não eu tava achavam que você grávida. estava Não grávida. Em acharam que eu tava algumas, grávida. dependendo da roupa, não dava pra ver. Dependendo da roupa. É. Mas eu acho que, não sei, você acha que duas mulheres, aí até vocês, ó, duas mulheres. Não sei, eu acho que talvez por ser mulher também entendi mais. Apesar de não estar vivenciando ali, talvez eu acho que eu entendi. Era mais fácil de eu entender um pouco mais as Mas você mudanças curtiu que você estava mais passando, também. as transformações. Você né? curtiu mais, não? Acho que sim, não sei. acho acho que que ambas podia- curtimos, né? Sei lá, eu tava mais morrendo de medo do que outra coisa. Porque, gente, 40 a mais, né? Um processo de inseminação. Que a gente vê Uma casos... segunda tentativa. né, A gente fez 2 tentativas. A gente fez... a gente teve na segunda tentativa. Então, já naquelas, né? Já gera Existe uma um certa percentual muito ansiedade ali. baixo de sucesso Bem para baixo. as FIVs, né? Eu acho que é de menos de 40%, dependendo da situação de saúde, da idade, tal. Então, a gente já entra no processo já com esse Receosa, assim. receio, né? Puxa, será que vai dar certo? Quantas tentativas? Será que a gente tirou a quantidade de óvulos Suficiente suficiente? para as tentativas. E aí não importa se eu tirei... eu acho que no meu processo foram 11 óvulos, até que foi bastante. Né? A gente Arrasou. faz uma estimulação Uhum. hormonal. Foram os meus óvulos no útero da Dani. Uma estimulação com injeções aqui na região do abdômen que vai estimulando. E aí, no período menstrual, vai lá, tem X, Coisa vamos colher. E aí foram 11, foram bastante. Sim. Bastante. Tem mulheres que conseguem 6, 5. E aí, esses óvulos foram fecundados. A né? gente congelou eles fecundados. E aí, eu acho que no processo a gente perdeu 1 ou 2 ali, e depois esses embriões foram congelados. Mas aí, você tem a qualidade do embrião, que é analisada Tem que também. escolher. Então, Então, muito é um processo você de fi- escolher É com muita ali. ansiedade. Etapas, Muitas né? etapas. Porque tem a qualidade. Aí tem, Então, geneticista Quanto passa uma tempo tabela. demora, mais Embrião ou 1, menos? qualidade X. Esse processo todo. Foi um Do que- ano e... por aí. Porque a gente fez uma metodologia muito interessante na minha visão. A gente fez natural. O que é natural? A gente fez tipo uma tabelinha. Quando eu estava ovulando, a gente fecundou. Então, a gente não tomou... Eu, na verdade, não tomei nenhum tipo de medicação para poder fazer a FIV. Então, foi muito natural. E foi uma geneticista que fazia esse método e falou, vai dar certo. A gente já vinha de uma tentativa que foi muito frustrante, porque é um aborto, assim. Você passar por isso Total. é muito traumático, assim. E na primeira, com ela, foi muito natural. E na anterior, a gente fez estimulação, tomei remédio, e tinha que colocar remédio, e foi muito tenso. Quando eu relaxei, e foi o mais natural possível, o dom veio, né? Quando a gente relaxou. Eu acho que também Pegou. a tensão de você tomar remédio, colocar injeção... e eu não conhecia esse método natural. E é muito legal. É muito legal mesmo. Ai, que É legal. uma tabelinha. É. E deu certo. E tem embrião congelado ainda? Tem. Isso aqui eu fiquei com essa dúvida, eu falei, vou perguntar. Tem. A gente tem mais, acho que 6, né, embriões, tem bastante. Mas é isso, né, o ponto da qualidade também dos embriões. Então, não sei dizer... Eu queria congelar os meus embriões. Mas perdi o tempo. Já tenho 41.
E aí a qualidade dos meus óvulos já não servem para uma Pra um FIV. processo. E aí me arrependo, assim. Se eu tivesse essa consciência, antes eu teria congelado os meus óvulos. De verdade. Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se vai mudar, que pessoa você vai ser no agora. Então, assim, eu teria mesmo congelado. Aí fica a dica pra quem tá Exato. nessa dúvida, tá sem saber se vai, se não vai. Vai. Vai, né? Congela. Na dúvida, Congela. Na dúvida, vai. Congela. Gente, eu Congela. sou super defensora agora do congelamento dos Sim, óvulos. Eu falo pra todas as, sabe, mulheres que vêm me perguntar, eu falo, Sim. congela. Congela. Se Congela. tem essa possibilidade, né? Se tem essa possibilidade, sabe? Vai nos médicos, dou dica, passa os contatos dos geneticistas que a gente Sim. conhece e tal. Mas não é um processo Mas- barato, né, gente? Não, mas existem esses programas para mulheres que não têm esse investimento Uhum. para que possam fazer. Alguns, inclusive, você doa seus óvulos, posso estar enganada, mas eu não lembro o nome do projeto. E aí você tem o processo de fertilização para você de uma forma de baixo custo e às vezes até gratuita. Isso é verdade. Bem Olha legal. que legal. gente, Isso é muito verdade. interessante. Outra Se você informação fizer- riquíssima, é. hein, pra você, mulher. Que É, legal. legal. É. Então, às vezes você quer tanto ter a sua família e sonha e não é uma opção a adoção, que é uma opção muito bonita, mas na minha idealização eu queria muito gestar. Uhum. Então, para mim, esse investimento era muito importante. Mas existem outras formas de você, né, fazer sem gastar. Mas, sim, é caro. Porque tem as tentativas, tem a medicação, tem os médicos, acho que depois. Eu tive a diabetes, como eu já falei, então a gente ia para médico, É. tem mais medicação e tem as vitaminas, tem tudo. Mas isso nem é só para FIV, né? Quando você engravida, É. De você rotina, ainda- já. Acho que tem É. coisas de rotina, É. né? Mas congelar, talvez a extração é cara, É. E anual, né? mas o pagamento da taxa ali anual Não. de congelamento é baixa. É bem acessível. Uhum. E é uma Né? vez anual. E você paga uma vez por É. ano ali, eu acho que não chega, não passa de R$800. Quer dizer, cada banco também. Mas não é um valor que você fala, sabe, que você não consegue manter. Uhum. Mas a Uhum. extração sim pode ser cara, né? Dependendo do médico. e tal. É, porque também depende do médico. Depende do banco, do esperma que você escolher. Mas vamos avançar, Mas né? tudo Eu acho é que possível. os benefícios aí, até através do SUS e tal, Sim. acho que dos programas, né, de saúde, eu acho que E vai evoluir muito vai ainda. Vai evoluir evoluindo com o muito. passar do tempo, né? É. Assim, vai ficando mais Mais acessível. mais acessível. Sim. Com relação ao pós-parto, Dom chegou. Como é que foi, assim, esse puerpério? Tudo silêncio. Eu já falei aqui, já falei no Ainda estamos offline. no puerpério. Ainda tô no puerpério. Eu falei no offline, vamos mudar, vamos inventar uma outra palavra, gente. Puerpério é muito pesado, essa palavra feia. Mas eu trabalho as pessoas, a frase da minha caneca é estou no puerpério. E esse puerpério, né? Ele vai mesmo, assim, até Muito. mais ou menos 2 anos. Né, Gente, hoje em pra dia. mim eram poucos dias. Como É. assim, 2 anos? Não, pra ela? tem lá, falam 40 dias, 4 meses, É. mas não, gente, eu que trabalho com puerpério, a mulher, ela fica nesse puerpério até mais ou menos 2 anos. É um Nossa. processo de reconhecimento mesmo, né? E de reposicionamento, né, perante, assim, ao mundo, perante você e perante ao outro. Né? E como os outros te enxergam também, porque você meio desaparece. As pessoas perguntam do seu filho, você é meio deixada de lado. Até você se deixa de lado, né? Pelo menos no início, assim, até ir no banheiro é difícil, ou Uhum. privação de sono. Tem várias coisas. Pra mim foi muito difícil. Ainda tá sendo. Eu ainda sou puérpera, eu me considero puérpera, Muito assim. puérpera. Sim, Muito puérpera. 3 meses de 3 dom. meses. De É dom. muito puérpera. Não, mas aí é a falta de informação também, porque muitas pessoas leem que é 45 dias. É, E isso. parece que abriu a porta 45 dias, né? E Pode sair pro mundo, gente. Você tá só que não. ótima. É. Só que não. É. Não. E não. Eu ainda tô no puerpério, assim. Pra mim, o puerpério foi muito bravo, porque o Dom nasceu, mas ele foi pra UTI. Então, tá na UTI foi bem, né? Ruim, Desgastante. assim. Porque o hospital também não acolhe essa mulher. Você tem o parto, seu filho vai pra UTI neonatal e você não tem onde ficar, você não tem um quarto, enfim. E a mãe acabou de ter o filho, ela não vai largar o filho. Então a gente ficou, acho Como que assim, né? sentada, na lanchonete. E eu não tive tempo de controlar ou de sentir essas emoções. Então, só quando ele saiu, quando eu cheguei em casa, que eu
que abaixou a minha adrenalina, aí eu entrei e pensei assim, não sou mais eu. Ufa, Tipo, quem, agora eu né? posso relaxar Não, pra eu conseguir. mas não, foi ruim, ao contrário, eu falei, não sou mais eu, tipo, quem eu sou, aí você começa com as questões do puerpério, quem eu sou, o que vai acontecer, como eu vou lidar com esse ser, e aí todas esses clichês de ver se ele tá respirando, e a privação de sono, e você não se reconhecer mais, e essa tristeza do bebê chora, você chora, porque você não sabe o que ele tem, alguém fala, você chora, aí Aí você você chora. Tudo você Chora, chora. Aí Tudo você você chora. gente. Aí você chora. Você chora, é isso. E você também tá chorando? Eu tô menos, mas tô também. Me peguei chorando várias vezes. Porque bate essa eu me- instabilidade, né? Bate uma certa instabilidade, né? Chegou uma criança sim, nova. chegou uma você- criança, né, gente? E eu acho que. E aí, lidar com. Eu lido com duas pessoas novas, né? Você e ele. E eu, você? três. Três. Isso, já me incluí. 3 pessoas novas pra você lidar ali. Então é muita coisa. Conviver e viver. E conviver, Né? e viver e entender essa Entender. nova formação da família e tudo mais. É muito louco. É uma época muito de experiências muito profundas, né? Assim, que a gente passa. E é isso mesmo, eu acho que são novos eus, assim, que surgem. Aquele lá não existe mais. E Hum. quem é essa pessoa, né? Não, e é uma coisa muito interna, mas mesmo assim, volta as opiniões, as pessoas dando palpite na criação, todas as informações de faz assim ou faz assado, e você tá aprendendo o que fazer do seu jeito, mas aí um fala um negócio, outro fala, sabe? É muito ruim, porque você tá num processo profundo. Com De você mesma, né? desconstrução, né? E Como ainda é que tendo vocês lidar. lidaram com esses palpites aí? Eu ignoro. Assim, eu ignoro mesmo, assim, mas minha mãe fala bastante. Tipo, faz assim, dá o remédio, dá cólica, não sei o que, não sei o que lá. Não, eu tento. Eu acho que a mulher tem um instinto mesmo, maternal, assim. Você sabe, ele é seu filho, você sabe o choro, você sabe? Então eu tento ser educada, falar sim, mas eu faço do meu jeito. Maravilha, maravilhosa. Muitas pessoas passam a vida sem essa maturidade. Não, Sim, não tem, Ai, gente, obrigada. o papel do cônjuge no puerpério é, assim, nem sei o que falar. Se vocês me perguntassem, eu acho que não existe uma fórmula, né? Porque é uma grande TPM que dura 2 anos, é isso. Mas pra você durava 45 dias. Mas pra mim durava 45 dias. Eu falei, vai passar rápido, daqui a pouco a gente... Mas a gente não tem essa informação. Ninguém fala Não tem, sobre esse pós. Ninguém fala né? sobre o pós. A gente faz esse enxoval material, a Se gente prepara pro parto Gente, e mas- o pós. Desculpa, então, mas eu acho que esse é o mistério, assim, dentro do Que ninguém universo conta. feminino, Que gente. ninguém conta. Você descobre que a mulherada não fala. Por quê? Pra não desanimar a outra, né? Mas eu as não vou, mães não eu falavam. não vou falar. E nem as Ah, nossas mas- mães. Mãe, como é Você que acha foi? elas esquecem, sabia? Eu acho Foi que também deve ótimo. Eu acho que ser. elas Tanto esquecem. que a gente vai lá e tem outro depois. Porque é tão que a gente ruim, né? esqueceu. É tão ruim que esqueceram, ou não. Eu acho que a gente esquece, a memória da mãe é curta. Vocês sentem isso? Que depois Ai, a Gente, minha memória já sim. tá ruim mesmo. É que o delas A tá minha memória super sempre foi ruim. fresco. Eu fiquei desmemoriadíssima Não, depois eu tô dos meus super filhos. desmemoriada. Mas isso eu não sabia, da gestação dos hormônios? Eu sou o rainha do esquecimento. Eu acho que o meu cérebro hoje, ele filtra algumas Mas depois... coisas e fala assim, ó, isso não presta, isso aqui é prioridade. E o filho tá sempre ali no topo. E o resto vai ficando. Não sei se isso tem algum papel, assim. Eu acho que o foco muda muito, né? E a gente tem um limite. A gente não consegue absorver tudo. Então, o nosso foco, eu acho que ele muda um pouco. A perspectiva muda um pouco. E aí, a gente vai realmente... A gente tem uma peneira ali, né? É impossível absorver tudo. É muita que mudança de uma vez só. impossível. É impossível. Eu vou mais... eu ia falar isso, o lance da peneira, né? Eu seleciono, assim, as coisas que eu vou pensar e me preocupar. E eu não penso muito pra frente também, né? A gente, enfim, um casal de mulheres, com o Dom tem 2 mães. A gente sabe o que a gente ainda vai enfrentar. Ele tem 3 meses, né? E a gente já sabe de histórias, ainda vai ter uma longa jornada aí. Mas eu procuro não pensar, sério. Eu procuro, sabe, tentar viver ali aquele momento de cada vez e tentar esquecer um pouquinho. E tem muita coisa que importava antes que agora eu acho que não importa mais também.
É. A gente dava muita importância para muitas coisas que agora a gente ignora. Como o quê, por ignora. exemplo? Coisas, por exemplo, no meu trabalho, era super workaholic, enfim, agora eu já entendi nesse processo de 3 meses que eu, por exemplo, eu perdi um sorriso dele que foi tão fofinho. Eu falei, gente, é sério, o que é mais importante? Então, o mais importante eu dou. Então, eu tô reduzindo a partir desse mês a minha jornada de trabalho para ficar mais com ele, para ter esses momentos, não perder esses momentos. Ou se alguma coisa me irritava muito, se alguém falava e era o fim do mundo, não é o fim do mundo, tem outras coisas mais importantes. Até em questão de trabalho, se um cliente ficava, gente, tudo Tá vai tudo dar bem? certo, tudo vai dar certo. Eu acho que eu me acalmei mais em relação à prioridade. Prioridade, minha esposa, minha família, meu filho, porque isso são momentos que eu deixo de escapar, porque quando você vê, e é verdade, passou 1, 2 anos e eu não vi o sorriso dele, alguma coisa, uma gracinha, eu perdi por uma coisa que é importante, é o trabalho, é o que eu ganho, mas dá pra conciliar de uma forma menos frustrante, exaustiva, a gente é muito imediatista, São Paulo é tudo pra ontem, então assim, desacelerar, eu acho que eu desacelerei. E Que encontrar esse delícia. equilíbrio, né? Sim, É muito Já complicado. volta pro eu acho que a gente volta pro básico, né? é. Quando você vê ali as necessidades básicas para a criança sobreviver, meu, você precisa trocar uma fralda, fazer o cocô, comer, E ele sabe? dormir bem, E dormir. dormir. Super dormir. E quando a gente Dorme que nem um bebê. quando a gente se dá conta de que o básico às vezes é o mínimo, é o suficiente ali pra gente, né? Ter uma boa noite de sono, comer bem, né? Ir no banheiro, porque isso pode te trazer transtornos. E aí você, sabe, você fica retomando essas coisas e, sei lá, né? A vida parece mais simples. Simples, Eu acho que isso também, eu acho que o Dom trouxe. Gente, tipo, a gente cria um negócio, um monstro, talvez, pra cuidar de uma criança, óbvio. Você tem várias coisas que envolvem, mas quando você vê ali a simplicidade também que tem, né? Eu acho que eu fiquei mais tranquila. E a gente começa a tornar a nossa vida mais simples, né? Que delícia, né, gente? Ai, que todas as mães, que todos os pais possam absorver um pouquinho É uma dessa sabedoria. Sim. Uma coisa que vocês comentaram com a gente aqui um pouquinho antes de começar e que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, também falando um pouco de puerpério, como que o mercado de trabalho abraça essa configuração familiar de 2 mães? Tem um tempo como é que pode falar? De Licença. licença, maternidade para as 2 garantido? Como é que funciona? Eu trabalho em empresas, né? E lá a gente eles seguem a legislação, que dá 20 dias de licença para o cônjuge. Não importa se é homem ou mulher, é 20 dias. Tem empresas que colocam isso como um benefício, né? Então, que dão mais tempo pro cônjuge. Então, depende muito de empresa para empresa, mas no Brasil são 20 dias. 20 dias. Independente. Eu acho que, não sei se é o máximo, não sei também se tem uma variação e tal. Eu pensei que fosse menos, eu acho que eram 6 dias anteriormente. Mas eu acho que agora são 20 mesmo. É novo, E né? aí Mudou. a legislação Mas mudou e você acha que é ampliou. muito, na minha opinião, muito pouco. É muito É muito pouco. E na verdade me surpreendeu. Eu falei, nossa, 20, que bom. E aí quando eu vivi os 20, eu falei, gente, Não é nada. pouco. Não é dá pra Que nada. o que ano pouco, não é passou. nada, Não. né? Então, acho que o cônjuge, independente se é homem ou mulher, sabe, precisa estar lá e acompanhar um período maior, E né? outro ponto precisa de ajuda, porque 20 dias você ainda não tá entendendo o que tá acontecendo. Exatamente. E como é que funciona essa rede de apoio, né? Assim, 20 exato. dias não dá pra nada. Não. Você mal tá se habituando ali com a chegada da criança. E às vezes a família da Cá mora no interior, minha mãe mora longe, você não tem uma rede de apoio substancial. Então você fica literalmente sozinha, né? Naquele processo, meu bebê de 20 dias passou muito rápido. Muito rápido, passou muito. Só de maternidade já foram quase 10 por conta dele na UTI. E aí então tudo isso conta, né? Então eu acho que eu vejo agora o quão importante a gente também olhar esses benefícios, né? Que eu não olhava, por exemplo, ligava. e iria, enfim, tomar decisão talvez por ir para uma empresa ou por outra, era um benefício que eu não olhava, né? Então, Nem e é pergunta. importante, a gente às vezes não pergunta como é, como não é e tal, e são coisas super importantes. Você voltou a trabalhar? Eu trabalhei na maternidade.
Foi o meu maior erro, de verdade. Porque eu tenho uma empresa. E aí eu não tive a licença. Eu Assim. também não. Eu tenho foto e vídeo de 20 minutos antes de De parir, reunião. validando Fazendo coisa no reunião. celular. Eu tava assim. Foi assim, mas você se arrepende? Olha, na verdade, no meu caso, não. Porque, assim, o trabalho e eu, nós somos a mesma Mesma coisa, coisa. entendeu? Então, assim, lógico que às vezes eu sinto um pouco de falta de dar uma relaxada, de conseguir ter um pouco de férias, assim, ter uns dias que eu consigo literalmente desligar o celular, mas eu não consigo. Não tem como. Por mais que eu fale, não me liga, não fala comigo. 3 dias fora, não sei o quê. Eu acho que eu tive 3 dias de folga, depois que meu filho tem 7 meses. 3 dias de folga, foi no meu aniversário agora. Mas assim, no meio das férias lá, fazendo orçamento, porque, tipo, era um negócio pra ontem. E, tipo assim, ok, entendeu? Porque a empresa é minha, então Sim. eu tô lá, eu depende de mim. Então, Sim. eu já sofri no começo, do meu primeiro filho, essa Aham. questão. Não sei se você lembra disso. Eu ficava meio assim também. Eu falava, gente, poxa, eu queria estar mais presente, eu queria poder fazer mais coisas. Mas depois eu virei e falei assim, gente, independente de qualquer coisa, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Sim. E que eu sou assim, e que eu gosto de ser assim. Então, tá tudo bem. Agora eu já sou a mãe possível, e não aquela mãe que eu achava que eu tinha que ser. Muito bom. E vamos que vamos, né? Ah. Mas lógico, assim, tem dias que eu ainda fico meio assim, mas aí eu consigo me programar, de vez em quando eu vou lá, Mas passo um tempo a mais em casa, consigo trabalhar de casa. Então, eu acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio e não se culpar tanto. eu Mas ia falar nasce uma mãe, isso. nasce uma Eu ia culpa. falar, eu falei, nossa, mas esse relato da Érica tá maravilhoso, porque ela não usou a palavrinha que eu sou super contra. Culpa. Sim. É isso, gente. Como é que- A gente tem que entender quem nós somos. É difícil, esse começo é muito difícil, É. equalizar isso É. tudo. Então, esse encontro, né, com a nossa essência, ele demora um tempo mesmo. E desapegar. Entender que, assim, gente, é que nem a gente falou da memória, não dá tempo de fazer tudo, não dá tempo de lembrar de tudo. Tem coisas que a gente não consegue demandar para outras pessoas, então vamos fazer, vamos dar um jeito, e é isso. Vamos mudar. Mas você sentiu Culpa. Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Eu achava que era piada, e não é. Eu tenho culpa, assim, de tudo. Mas eu acho que é o primeiro filho. Talvez nos próximos eu Os vou próximos 6? relaxando. Mas sim, eu tenho muita culpa de ter feito o orçamento indo pra maternidade, de estar atendendo cliente na maternidade, de não ter, de ser eu, porque eu amo o que eu faço também. Mas de não estar naquele momento mais mãe, enfim. Mas eu sou a mãe possível, assim. Eu sou a mãe que isso. trabalho pra mim. E é isso, tô desacelerando, mas me culpo por não ter tido a licença maternidade. O que está errado, já entendi. Então, mas é isso que eu digo, eu também não tive. Eu pari numa quinta-feira, na segunda-feira eu trabalhei o dia inteiro com o peito inchado, porque tinham coisas que estavam no meu computador. Ele nasceu 2 semanas antes. Então, tipo assim, sabe aquele momento que você vira e fala, ele tá dormindo, eu vou ali resolver um negócio, e quando eu fui ver, foi o dia inteiro, e tenho foto dele, eu trabalhando, ele mamando, Isso é o que eu mais tenho, foto de postparto, eu trabalhando, ele ali na almofadinha de amamentação, Sim. tanto do primeiro quanto do segundo. Só que eu acho que o que mudou foi isso, no primeiro, eu ficava meio assim, sabe? Agora no segundo, gente, vamos lá, vamos mamar. Tô em reunião, tá, galera? Tô com a câmera desligada aqui porque eu tô com o bebê, beleza? Beleza. E foi, E entendeu? vai. Porque, lógico, né? Não vamos normalizar ou vamos achar que... Mas no meu caso, como a empresa é minha e depende do meu trabalho, do meu empenho ali no dia a dia... Mas acho não que- existe certo e errado. Existe o que Exato. cabe pra gente, né? E que a sim. gente possa buscar muito esses espaços É. do que cabe pra gente e o que cabe pra essa dinâmica familiar. Que às vezes a Uhum. parceira ou o parceiro pode estar ali dando esse amparo. Né? Não sei se é o caso de vocês, assim, como é que foi a construção dessa dinâmica familiar? Das Vocês tarefas. conversam sobre Estamos isso? construindo ainda. eu A acho. gente tá em construção. Não, a gente conversa bastante. Mas Eu acho que a gente. Hã? desculpa. Não, eu ia falar que o modelo híbrido depois da pandemia O modelo ajudou híbrido de muito. trabalho, para eu que Sério. trabalho É. numa empresa, ajudou muito, Ajudou né? muito. Então eu tenho os dias que eu tô em casa, é óbvio, eu tô ali com a criança,
De reunião, aí passa pra outra. De reunião, vai passando a bola pra cá, pra lá. Vamos adequar a agenda Aí aqui. preciso sair. Aí dá pra. E a gente vai combinando isso, né? Uma coisa que antigamente Até pra também não garantir que tinha a gente- tanto. Não, Não mas tinha acho- tanto. de verdade, o híbrido, pelo menos pra mim, ter você em casa, Sim. ajudou muito. Não, e, Ajudou até, muito. e pra mim também, eu fico muito feliz de ter esse modelo híbrido, porque eu consigo estar mais tempo com ele, né? Talvez Sim. não fosse possível no outro formato. Então, E como vocês lidam com o questionamento da sociedade da ausência de uma figura paterna nesse núcleo familiar? Assim, é uma questão para vocês? eu não sei se é uma. Assim, o Dom, ele é muito pequenininho ainda, né? Então a gente Uhum. ainda não teve tanta, talvez, situações, sabe, pra trazer aqui pra vocês que a gente tenha passado. Porque a gente não sai tanto com ele. Então talvez o convívio também, né? Em público, em outros espaços, talvez a gente tenha algum tipo de questionamento, assim. Na nossa família, a gente foi super bem acolhida, né? E isso, Depois isso é muito Da legal. tempestade. Depois da veio a tempestade, depois da Veio uma- tempestade inicial, todo mundo entendeu o que era aquilo e tal, né, e respeitar, pelo menos. A gente teve, acho que uma ou duas de sair com Situações. situações, de sair com Dom e as pessoas. É que eu acho que toda a família tem, né? O login de vocês é tão fofinho, então tem um coração no meio. Acho que, a gente acredita que toda família tem que ter amor, é isso. É Né? isso. Pronto. E a gente, e a Sim, gente nós fala. também. E ali as bolinhas, inclusive, não tem formato, né? Então É isso. E a gente né? Eu fico refletindo, gente, a família, ela tem. Não é só de casais que são formados Eu famílias. ia falar isso. São avós que cuidam de filhos, tios que cuidam de crianças, né, adotados por XPTO. Então é tão diverso esse universo familiar que agora a gente está trazendo para a mesa e as pessoas estão conhecendo mais, Os mas que tipos, né, muitos de formatos sempre existiram. Né? Talvez agora os homoafetivos têm mais, né, amparo de leis e tudo mais, mas outras configurações Sim. de avós, de tios, né, de casais separados e tudo mais. Então é isso, é o amor, sabe? Então, se eu fosse questionada, né, sobre isso, eu falei, gente, a família tem que ter amor, a gente tem que dar amor, né? E o Dom tem 2 mães. A minha tá muito bem. Obrigada. O preconceito a gente combate com amor. Sim. Né? E Show. com informação também. Acho que informando. Vocês enfrentaram alguma burocracia durante o processo de registro, de retirada, emissão de documento? Senta lá que lá vem. Nossa. Pois é. Gente. Lá vem babado. A gente, por burocracia, a gente tomou a decisão da maternidade, por exemplo. A gente preferiu uma maternidade que tinha um cartório já dentro da maternidade e que facilitava o processo da certidão. A gente trocou de maternidade por conta da burocracia do registro. A maternidade, a primeira maternidade onde o Dom iria nascer, fez uma burocracia extensíssima para o registro ser feito. Eu teria que ir até o local, enfim, foi surreal. E aí a gente trocou para uma maternidade que tinha um cartório dentro da maternidade. A gente trocou de obstetra também, por conta disso, por causa da burocracia, para ser mais fácil esse Mas processo. gente de obstetra. Porque o obstetra só operava naquele a naquela preferência. Porque é novo esse universo pra gente de obstetra, enfim. Eles têm algumas preferências. E aí, ele indica o que ele prefere. E não era uma escolha opção. dele esse hospital. E aí ele insistiu um pouco, né? Pra gente fazer no hospital que ele era melhor assistido, enfim. Porque a gente não era casada no civil. E para o registro da criança ser em nome das duas, nós teríamos que ter ou uma união estável ou ser casado no civil. Então começou desde aí. As nossas escolhas. A gente casou, uma cerimônia religiosa. E pra gente aquilo era importante. A gente primeiro foi obrigada. Acho que esse é a um gente foi ponto interessante. Porque, Agora, assim, mas mesmo assim teve? a gente teve que casar Mesmo no civil. agora, A gente foi obrigada, Mesmo agora, praticamente. obrigada. A gente foi obrigada. Sim, um casal hétero É. não precisa ser casado para registrar um absurdo. filho. Não, Chega a o gente homem e a precisa. mulher lá, registram um filho, não precisam aprovar nada. Não precisa ser casado, nem ter união estável, Nem nada. ter nada. união estável, nem nada. Agora, o casal homoafetivo precisava Sim. não era nem união estável, né? Casamento. Não, era união estável. União estável ou casamento. Ou casamento.
Senão não dava pra... Senão a pra gente ia ter registrar. muita. Não, eu teria que Senão entrar a gente teria que entrar na justiça pra com provar. processo pra provar. Então ainda tem muita coisa, sabe? Muita barreira ainda Aí pra casei vencer. grávida. Aí a gente falou, puxa, gente, É. vamos enfrentar Vamos um processo, sabe? Então vamos sabe, casar, sabe? Aí você se imagina rende contratar. também a isso, que é ruim, mas enfim, Porque não era aprender uma ali. escolha nossa, a gente não queria É. casar. Então né? tudo que é obrigado é ruim, né? É. Então a gente ficou com essa. Obrigatoriedade. Sabe, então Vamos lá. Ainda tem existe. muito chão ainda, Tem né? muito chão, Tem muito chão, avançou muito. Então na certidão já tem filiação, que já é um avanço aqui no Mas no Brasil, sistema não. né? Mas nos sistemas, eu acho que no sistema da Receita Federal ainda é pai e mãe. Então tem algumas, a gente ainda tem que, sabe, avançar e vencer mais algumas burocracias. Uhum. Quantas coisas descobrimos hoje. É. Eu E acho quanta que foi informação a gente... riquíssimo. E eu queria encerrar, como vocês passaram por todo esse processo, para quem está assistindo, que tem esse desejo, que está procurando agora o seu caminho, entender que dicas vocês dão para essas mulheres que querem ser mães e estão começando essa jornada. Que às vezes ainda estão inibidas, né? Com Exato. medo, com receio. O que vocês falariam para inspirá-las? Congele seus ovos. Congelem. Congela, porque é um processo. Até você ter a certeza. Você nunca vai ter certeza. Eu acho que isso é uma coisa que a Ká sempre me falou. Eu não tenho certeza. A gente só vai saber vivenciando. Então, até esse seu processo acontecer com você, congela os seus óvulos, sabe? Para que você tenha a segurança que esse sonho vai se realizar. E aí depois o tempo passa e você não vai ter. Você mudou de ideia e aí você não vai mais realizar. Então, independente se você quer ser mãe solo, ou com outra mulher, ou com outro, um casal hétero, enfim, congela os ovos. Eu acho que essa é a maior dica. E pesquisa, assim, né? A gente pesquisou bastante, os médicos, a gente pesquisou bastante os hospitais, os laboratórios, para que enquadrasse dentro da nossa família, o que a gente queria. Essa troca que eu falei de hospital e obstetra, na verdade, pra gente foi uma grata surpresa, porque a gente encaixou mais no obstetra, eu achei. Que entendia mais o que a gente queria e a forma que a gente queria, como que a gente queria que o Dom viesse ao mundo, sabe? Que foi muito... Eu fiquei muito mais... Me senti mais segura, assim. Uhum. Eu acho que faça as escolhas e demora, é um processo que demora. Então, antes, congela. Essa é a minha maior conselho. E Porque eu não busquem, era- Primeiro lugar. e busquem essa rede de apoio, né? Sim. Assistir o podcast, busquem essas redes de apoio, outras mães, né? Tem tantas que a gente vai descobrindo agora. A gente descobriu um grupo no Facebook, né? Tem mais de 300, de maternidade lésbica, olha que que tem legal. acho que mais de 300 300. pessoas, E vocês podem dar o nome do grupo? muito Pode? casais. Eu acho interessantíssimo. Não, Eu eu acho que é eu- maternidade lésbica. Eu não Ai, lembro de gente, cabeça. eu não lembro de cabeça também. Depois a gente A gente compartilha coloca. aqui o Sim. link. Mas Mulherada. que se reúnem de tempos em tempos. Então, assim, eu acho que tem muitas famílias de duas mães, né? Então, também busquem essa rede de apoio com outras, né? Outras com famílias. outras com a famílias. mesma configuração que a sua, que vai passar pelos mesmos... E tenham coragem, Coitados. gente. Acho que Tenham coragem. é uma questão de coragem também. Acho que para qualquer mãe. E sério, eu começo a parabenizar agora. Você tem filhos, tem parabéns. Sério. Mas é porque, isso mesmo. gente, olha, é de tirar o chapéu, assim, sabe, o que a gente passa, o que as gestantes. Então tenham coragem, assim, vivam o sonho mesmo. Porque eu acho que a gente avançou muito. Então eu nunca me senti mais livre, sabe, do que tá vivendo esse momento. Eu acho que a gente evoluiu muito e é um momento, de fato, muito propício para acontecer isso, né? Quando eu entrei na minha empresa, há 10 anos atrás quase, faz tempo que eu trabalho lá, eu jamais falaria. Só que hoje a gente está vivendo um momento social que permite também que isso aconteça. Então, acho que aproveitem, sabe, o momento. Quem tem dúvida, acho que o momento é agora. Que delícia. Como Então, nunca e antes. falem. Só vai evoluir, né? Falem, gente, falem. Dê amplitude para a voz de vocês e construam muito conhecimento, né? Porque às vezes o seu receio pode inspirar uma outra mulher ou uma outra pessoa a fazer, a ir além, a ter coragem, a dar o próximo passo. E o mais legal de tudo é que a gente não precisa estar vivendo isso
para trazer esse debate nas nossas escolas, no Convívios. nosso trabalho, no nosso condomínio, o que for. Vamos trazer esse assunto, vamos conversar, vamos, né, Sim. trazer esses debates que eu acho que é o caminho. Sim, gente. Construir um ambiente para que as nossas crianças vivam de maneira mais livre, mais verdadeira, né, mais potentes. Com mais amor também. Com mais amor, por Porque favor. as crianças não têm preconceito, né? Não. Eles não têm preconceito nenhum. Preconceito, É. eu acho que vem do que você educa, de como você educa e como você ensina. Sim. Hum. É muito estrutural que a gente possa viver para tornar o nosso ambiente mais saudável possível para todo mundo que aqui habita. Isso aí. Ai, Muito Gente, legal. muito feliz por vocês terem vindo aqui compartilhar essas informações riquíssimas com a gente. Eu acho que quem está assistindo e que está buscando esse caminho vai ter, assim, muita informação de qualidade, entender, se inspirar. Então, eu estou muito feliz mesmo com a história de vocês. Vocês vieram contar pra gente, não é mesmo? Sim. Sim, e o Dom é muito sortudo, viu, Muito gente? sortudo. Vou finalizar com isso. O Dom é muito sortudo para ter duas mães como Obrigada. vocês. Obrigada, Obrigada, viu, gente. mulher? Obrigada, muito legal. Ai, que bom. E você que tá aí, quiser mandar sua dúvida, fazer seu comentário, sua sugestão, Compartilhe com a gente, escreva aqui. Ó, envie para alguém que tá atrás dessas informações, que quer saber mais. Na verdade, todos nós precisamos saber mais sobre isso. Não é mesmo? Sim. Então é isso. Um beijo. Um beijo e Fiquem até com semana Deus. que vem.